Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a nossa mensagem. Essa é a mensagem a qual Cristo queria deixar para a humanidade. Ele queria deixar para você, para mim. E hoje, se essa mensagem chega a você, escute o que Jesus está lhe dizendo. Vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu, Jesus, lhe aliviarei. Se abrires a porta do teu coração, hoje poderá ser o dia da sua salvação. O dia que você pode ter um encontro maravilhoso com Deus. Bom, sem muita delonga, a palavra do dia de hoje será no livro de Filipenses, no seu capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Eu gostaria de ressaltar alguns pontos nessa introdução da carta para que você possa chegar ao pleno entendimento da palavra e assim, juntos, poderemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Porque o objetivo ao longo de todas as Escrituras Sagradas é Deus se comunicar com o homem, é Deus instruir os homens para que possamos caminhar conforme a vontade de Deus, conforme os seus desígnios para a nossa vida, para a nossa família, os nossos filhos, para tudo no que diz respeito ao viver. Deus, Ele sempre irá nos instruir. Mas para isso é preciso termos a capacidade e a compreensão de Suas palavras. Deus nos capacita por meio do seu Espírito Santo, pois Ele nos dá entendimento da sua palavra. Bom, Filipenses, no capítulo 1, eu ressaltei alguns pontos que eu gostaria de falar com vocês e aí eu vou ler o versículo-chave dessa ministração. Primeiro de tudo, a carta de Filipenses, logo na introdução, no capítulo 1, vai dizer: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então aqui a gente vai ver que o escritor é Paulo junto de Timóteo. Timóteo, que aprendeu com Paulo, que cresceu na graça, que se converteu e aceitou a Cristo por meio da ministração de Paulo, se torna um fiel ajudante e um fiel cooperador na obra. Paulo vai escrever que ele tem muita alegria ao se lembrar dos irmãos que estão em Filipos. E aí ele destaca alguns pontos e eu vou falar com vocês. Eles escrevem com alegria para os irmãos em Filipos, porque eles se apegaram na fé desde o primeiro dia que Paulo esteve na cidade falando de Cristo Jesus. Então você que me ouve, se você é apegado a Cristo Jesus, desde o primeiro dia que você me ouviu, ou desde o primeiro dia que você ouviu a falar da mensagem da cruz, do Cristo ressurreto, parabéns, prossiga nessa caminhada, prossiga nesse desejo dentro do seu coração de servir, de aprimorar, de aprender e de se aproximar de Deus, porque a nossa luta, a nossa batalha, ela é diária, ela é constante e ela será até o dia da vinda do Senhor. Aí Paulo, então, ele deixa claro, logo na introdução da carta, que ele sentia a alegria de lembrar que os irmãos em Filipos haviam ouvido, convertido e que eles estavam firmes na fé, que eles prosseguiram, que eles não somente fizeram como muitas pessoas fazem, ouve aquilo que lhe agrada, descarta aquilo que não lhe agrada e prossegue a vida e esquece como se nada mais houvesse acontecido. Não faça isso. Ouça a palavra do Senhor, tome-a para a sua vida e leve-a para todos os dias da sua vida, pois ela será luz para os seus caminhos e o Senhor lhe dará a direção de todas as decisões que você precisará tomar ao longo da sua vida. Bom, então os irmãos primeiro se apegaram na fé desde o primeiro dia que Paulo apresentou a Cristo Jesus a eles. Bom, eles creram,
permaneceram e cooperaram para o crescimento da obra. Filipenses 1:5 vai dizer: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Olhem para você ver. Se você ouviu a mensagem da cruz, se você crê que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, se você crê que Jesus é Deus na forma de homem, em carne, que veio à terra para executar o seu plano da salvação, para que nos ensinasse, nos instruísse, nos desse as coordenadas da vida para alcançarmos o reino vindouro. Se você crê que Jesus, por meio do batismo no Espírito Santo, por meio do batismo nas águas, se você crê que Ele é o ressurreto, que Ele é o Messias, entenda o próximo passo. O primeiro é crer, o segundo é permanecer firme e o terceiro é cooperar na obra para o crescimento. Vocês já ouviu falar aquele que não ajunta, espalha? Você tem sido o que na obra de Deus? Você tem sido um aglutinador? Você tem ajudado a juntar as pessoas, a trazer as pessoas para próximo de Cristo, seja na sua vida pessoal por meio do seu testemunho, ou seja na igreja onde você congrega, ou seja na sua família, seja onde for. Você tem sido o quê? Você tem sido um espalhador? Você tem espalhado as pessoas? Ou você tem sido um aglutinador? Você tem atraído as pessoas para perto de ti? Porque se você é a imagem e a semelhança do Deus vivo por meio da sua conversão no Evangelho, a sua missão é trazer as pessoas para perto de ti, para que elas sintam a diferença que há em você, para que elas sintam que em ti brilha a luz de Cristo, que em ti brilha o poder de Deus. Pense nisso. Se você verdadeiramente serve a Jesus, você tem que atrair as pessoas para si por meio do brilho de Cristo que há em ti. Porque aqui a palavra vai dizer que os irmãos eles se apegaram quando ouviram e que eles cooperaram para o crescimento da obra. Você que me ouve, coopere para o crescimento da obra na sua casa, na sua família, na igreja onde você congrega, no seu bairro, na sua cidade. Hoje com a internet, nós temos a mania de querer alcançar milhares de dezenas de milhares de pessoas porque ela nos dá esse alcance. Porém, o Senhor pode ter a obra para você de você alcançar o seu vizinho, a sua esposa, o seu marido, o seu amigo. Não importa. A obra de Deus, ela é dividida, ela é composta por várias partes. Assim como um corpo é composto de diversos membros, se a sua função é alcançar uma alma, se a sua função é de repente trabalhar em si próprio para que você alcance o reino, essa é a sua função. Aceite o seu chamado, mas entenda, você tem que trabalhar para o crescimento da obra. Você tem que trabalhar para juntar a obra, para trazer ligadura, não para espalhar as pessoas, não para difamar as pessoas, não para espalhar boatos. Você está na obra de Deus e você tem um chamado para pregar o Evangelho, pregar a Cristo, porque a função de convencer um homem do pecado, da justiça e trazer o juízo à consciência do homem e o juízo ao mundo é do Espírito Santo. Nós somos ferramentas na mão de Deus. Nós não somos juízes. Nós não somos aquele que tem um martelo na mão para bater e dizer está dado a sentença. Entenda isso. Então Paulo sentia esse gozo no seu interior porque ele lembrava dos irmãos que estavam em Filipos e os irmãos tinham essa garra. Eles ouviram, creram, aceitaram, permaneceram no Evangelho e fazia com que a obra crescesse. E vamos continuar aqui. Então, eles tinham a certeza que a obra de Deus, quando ela se inicia, o Senhor há de aperfeiçoar. Se Deus começou uma obra na sua vida, Ele há de aperfeiçoá-la. Se Deus começou uma obra na minha vida, Ele há de aperfeiçoá-la. Mas você precisa crer, querer, permanecer
e lutar para que o Senhor faça na sua vida. Porque a fé, meus amados, ela não é somente no falar. Porque a palavra, ela dita, sem ação, ela não tem valor algum. Por isso que a própria palavra do Senhor vai dizer, olha, a fé sem obra é morta. Não que a minha obra irá trazer a minha salvação ou alguma recompensa, não. A recompensa vem pelo mérito da cruz, não por mim. A recompensa vem pelo sangue de Jesus que correu na cruz do Calvário. Por meio do sangue de Jesus, hoje eu sou lavado e remido. Hoje você pode ser lavado e remido, mas as nossas obras demonstram que fomos transformados, que somos uma nova criatura. E aqui os irmãos em Filipos estavam fazendo isso. Eles deixaram a velha mania de viver para adotar um novo padrão de vida. Adote o padrão de vida de um cristão. Fale de Jesus, ore pelas pessoas, interceda. Tenha um caderno de oração, anote o nome, os problemas e fale com Deus. Porque o Senhor pode sim, por meio de uma oração, por meio de uma palavra, não uma palavra vã, uma palavra qualquer, não uma palavra de maldição, mas uma palavra de edificação, porque eu fui chamado e você foi chamado para edificar as pessoas, para fazer com que elas se aproximem de Deus, com que elas se aproximem de você com o intuito de conhecer e buscar a Deus. Então, se Deus começou uma obra, Ele há de aperfeiçoá-la. O terceiro tópico, os filipenses eram ávidos participantes, tanto na graça como nas prisões e na confirmação do Evangelho. Paulo servia o Império de Roma, que antes de ser Paulo era Saulo. Após converter, seu nome veio a ser Paulo. Então entendam, Paulo foi perseguido e preso por diversos lugares por onde ele passava. E muitas das vezes temos pessoas ao nosso lado que quando tudo está bem, tudo está ótimo, elas estão ao nosso lado. Mas os irmãos em Filipos demonstraram uma capacidade e demonstraram uma força que eu desejo no meu sincero, no meu interior que você tenha. Não fique do lado de alguém só por essa pessoa estar bem. Esteja do lado dela também nos dias da dificuldade. Esteja do lado dessa pessoa também quando ela não estiver bem. Não abandone a obra na sua igreja porque de repente alguém deu um mau testemunho. Porque de repente houve algo que, nossa, escandalizou a igreja. Permaneça firme porque Deus tem um chamado contigo. Entenda, não vamos viver pulando de galho em galho. Vamos fazer a obra com amor. Se você tem a sua obra em sinceridade, faça ela. Creia que as pessoas irão se converter à sua volta. E é claro que Paulo sofria por amor a Cristo. A palavra diz que aqueles que sofrem por causa dos maus que eles fazem, eles estão recebendo a justiça. Então creia que aqueles que fazem o mal, aqueles que difamam a obra do Senhor, eles vão receber aquilo por meio dessa maldade que eles estão fazendo. Mas se você sofre por amor a Deus, por amor à obra, se você é perseguido por seguir aquilo que Deus deseja, alegra-te, porque está cumprindo na sua vida aquilo que se cumpriu com Cristo, o Redentor. Então os irmãos em Filipos, eles estavam do lado de Paulo quando Paulo estava preso. Eles estavam do lado de Paulo quando Paulo estava ministrando a palavra de Deus, quando ele estava bem, no vigor, na plenitude da graça. Entendam, a obra de Deus, ela é feita pela dor, pelo amor, pela justiça, pela correção, pelo juízo. Hoje criaram um estereótipo de Jesus que ele é tão somente aquele que abraça, aquele que cura, aquele que passa a mão na nossa cabeça. Mas Jesus, ele é aquele que nos ensina, que nos purifica, que nos lava, que nos repreende, que nos diz não. Jesus, ele vai dizer para a sua vida não. Jesus, ele vai dizer para ti, olha, não é assim. Não é isso que eu quero, não é esse o padrão. Jesus, ele vai dizer, para, recomece,
porque Deus deseja de nós uma nova criatura. Deus não quer somente satisfazer o meu desejo. Será que eu estou servindo a Deus onipotente e onisciente, ou estou servindo um estereótipo, uma imagem daquilo que eu criei para satisfazer no meu interior somente aquilo que eu quero? Você busca Deus para alcançar o que você quer, ou você busca Deus para alcançar o que Ele deseja para a sua vida? E acredite, Deus não irá fazer tudo o que você deseja, porque a nossa carne é falha. Porém, se você entregar ao Senhor o seu caminho, Ele fará tudo o que Ele deseja, conforme a vontade dEle, e Ele fará o que é melhor para você, porque enganoso é o nosso coração. Então, seja sincero na obra de Deus. Não esteja na obra somente quando ela estiver bem. Não esteja na obra somente quando estiver mil maravilhas. Não esteja na obra somente quando estiver lotado, quando tiver um evento que tiver muitas pessoas. Esteja na obra por amor. Faça a obra de Deus por amor. Esteja lá com um desejo de fazer com que cresça, com que as pessoas se aproximem do Senhor, com que você, com que eu venhamos crer, compreender e, dia após dia, estarmos perto de nos aperfeiçoar até o dia da vinda de Cristo. Porque enquanto estivermos na terra, enquanto estivermos com fôlego de vida, é porque o Senhor está nos aperfeiçoando. Então, faça a obra por amor e entenda, Deus irá te dizer não. Deus irá dizer para você, olha, eu não gosto, eu não me agrada, eu não quero isso. Entenda, Jesus não irá ficar passando a mão na sua cabeça. Deus é Pai, Deus é amor, porém entenda, Deus não é o seu ego, Ele não é o seu desejo. Tire isso da sua mente. Senhor Cristo Jesus, Ele não é esse estereótipo de que somente te abraça, porque às vezes dá a entender que o Senhor abraça o nosso pecado, abraça tudo o que nós somos do jeito que somos e nós podemos permanecer assim. Mas Deus não quer que permanecemos com as marcas que temos. Ele quer nos curar, nos transformar, nos lavar. Ele quer nos fazer uma nova criatura. Ele te abraça, Ele te recebe sim, porém Ele vai te lançar desafios para que você cumpra-os, para que você supere todas as dores, as mágoas, as feridas, o pecado, porque Deus deseja do homem um padrão moral e ético, conforme a sua imagem e a sua semelhança, para ser representante no reino dos céus aqui na terra. Você é convidado a ser o embaixador do reino, o representante da vontade de Deus na terra. Então os irmãos de Filipos entenderam isso, que eles tinham que aceitar a Cristo, que eles tinham que continuar na obra, que eles iriam dedicar tanto quando estivessem bem ou quando estivessem mal, porque Deus estaria aperfeiçoando a obra. Aí, Paulo vai dizer que por meio disso, que o amor e a ciência permanecem em todos vós, crescendo em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para ser sinceros e sem escândalos, até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus, para a glória e louvor de Deus. Vocês compreendem a importância de chegar ao entendimento das Escrituras, a importância de estudarmos a palavra de Deus, a importância de orarmos, de pedirmos discernimento a Deus. Paulo vai dizer que o conhecimento, que o entendimento da ciência, que a plenitude do entendimento faz com que nos aproximemos de Deus e com que venhamos viver para ser sinceros. Deixe de falsidade. Você já ouviu falar a palavra hipócrita? Ela vem do grego, porque lá na Grécia Antiga, quando surgiu o teatro, os hipócritas eram um grupo de pessoas que encenavam. Hoje nós podemos dizer que os atores são hipócritas,
porque eles encenam um sentimento, um pensamento, uma ação que não são deles, mas que são de um personagem. Então deixe de ser hipócrita. Pare de viver o que você não é. Pare de querer dizer o que você não é. Viva a realidade, busque a si o entendimento daquilo que Deus quer que você seja, para que você alcance a plenitude do entendimento de Cristo, para que você viva em sinceridade. Seja sincero com as pessoas, seja sincero no seu dia a dia, na obra. Você não precisa mentir para agradar ninguém, você não precisa se omitir para ser quem você é. Não tenha medo, prossiga em conhecer a Deus, para que você viva sem escândalo algum. Bom, aí a palavra vai dizer que Paulo, e aqui eu chego para finalizar, Filipenses 1:12, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que em as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando o ânimo com as minhas prisões, ousam falar a minha palavra confiadamente, sem temor. Para que vocês possam entender, a guarda pretoriana era o grupo experiente encarregado da proteção do petróleo. Não é petróleo, é petróleo. Pretório, parte central do acampamento de uma legião romana, onde ficavam instalados os oficiais do exército. Essa legião romana era composto por vezes de 4 a 8 mil homens da infantaria. E dentro desses, os pretorianos eram homens soldados treinados e os que tinham as maiores aptidões para a batalha. Dentro desse grupo do exército romano, que era esses pretões, eles tinham de 4 a 5 mil, que eram essas pessoas que tinham a maior aptidão para a guerra. E Paulo estava lá ministrando no meio dessas pessoas. E por estar ali ministrando para eles o Evangelho, muitas das vezes ele foi preso. Muitas das vezes ele foi açoitado e jogado na cadeia, por amor a Cristo, por entender que o chamado dele era para os gentios, era para aqueles que estavam afastados do conhecimento da história de Deus ao longo da humanidade. Eles não conheciam os profetas, eles não conheciam quem foi os anciões do passado, mas Paulo estava ali para ensiná-los que todos aqueles que vieram antes estavam preparando o caminho até Jesus e que Jesus era o Salvador da humanidade. Então entenda, muitas dores que nós passamos, ela vem para fazer com que as pessoas que estão à nossa volta muitas das vezes se fortaleçam, porque eles vão dizer, poxa vida, aquela pessoa perdeu um ente querido, aquela pessoa foi preso, foi maltratado, foi oprimido, mas permanece falando do amor de Jesus. Da onde ele tira tanta força? Da onde vem esse ânimo? Tome esse ânimo. Entenda, a vida não será feita somente de 1000 maravilhas. Se você aceitou a Jesus com a predisposição ou com a palavra que alguém te disse que tudo seria lindo, perfeito, eu tenho algo a te dizer. É mentira. Quando cremos e confiamos e quando desejamos fazer a vontade de Deus, nem tudo será 1000 maravilhas, nem tudo será do jeito que queremos, porque infelizmente o mundo corre contra o querer e a vontade de Deus e nós corremos contra o mundo, nós corremos contra o padrão deste século, porque o padrão desse século é mau. Ele destrói padrões éticos, morais, cívicos. Ele quer fazer com que o homem seja maleável em todos os pontos. Mas Deus, Ele já nos diz que iremos sim sofrer, iremos sim ser acusados por essas palavras que estou dizendo, porém, fortaleça-te quando ver um irmão sofrendo. Ore por ele, interceda por ele para que o Espírito de Deus o revigore. Tome força, entenda,
as dores e os sofrimentos que você passa não é para sua morte, mas é para glorificar a Deus. Aqui está escrito na palavra que os irmãos, muito vendo as prisões de Paulo e vendo que ele prosseguia em amor, que ele prosseguia fazendo a obra, muitos tomaram coragem de falar do Evangelho, a espalhar as boas novas. Muitos perderam o medo. Então hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero declarar sobre a sua vida: perca o medo de falar do amor de Deus. Perca o medo de falar da justiça de Deus. Você não é o juiz, mas você conhece as palavras de Deus. Fale dela e deixe que o Espírito Santo de Deus trate no íntimo de cada pessoa. Você não tem que entrar em discussão com alguém para convencê-la de nada. O Espírito Santo de Deus irá convencer a cada um. Que a graça e a paz do Senhor Jesus alcance o seu dia e te abençoe abundantemente nos dias bons, nos dias maus. Busque a Deus enquanto é tempo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. E se hoje a palavra tocou ao seu coração, vá ao seu quarto, feche a porta, fale com Deus, entregue a sua vida ao Senhor. Caso precise de alguma ajuda, envie-nos uma mensagem no Messenger. Estaremos aqui para te responder, para orar por você, para cooperar na obra de Deus, porque a nossa função é ajuntar, não é espalhar. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus alcance o seu lar e entre no seu coração, pois eu creio que você irá abrir a porta do seu coração, pois Deus não invade espaço. Deus ele entra quando é convidado, pois a palavra do Senhor diz: estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei contigo. Observe, estou à porta. Deus está por meio dessa palavra hoje falando com você, dizendo: eu quero fazer parte da sua vida. Mas você tem que tomar a decisão de ir até a porta do seu coração, ir até o íntimo do seu psicológico, da sua memória, até o íntimo do seu âmago, da sua alma, se abrir perante Deus e dizer: Senhor, reina em mim, sei comigo, faça de mim uma nova criatura. Que o amor de Deus, que a justiça de Deus, que o entendimento da plenitude da graça, do Evangelho de Cristo, que as boas novas do reino chegue até você no dia de hoje. Um abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.